Como criar filhos organizados e produtivos com duas ferramentas simples e infalíveis. Bom, eu sou a Nicole Melém e nesse canal eu falo sobre produtividade com tranquilidade. Se você está com filhos, pode ser adolescentes, pode ser filhos menores, mas que já têm uma certa cognição, então não podem ser criancinhas, mas é imprescindível que eles entendam as regras do jogo. Exatamente como nós fazemos, como nós deveríamos fazer na nossa vida, né? Entendendo como que funciona o dia, entendendo quais coisas acontecem em quais horários e o porquê que as coisas estão acontecendo. Então, quais são as duas ferramentas que eu tenho para te disponibilizar, para você colocar em prática e ajudar até a melhorar a produtividade do seu filho, inclusive a sua, no sentido de acompanhar e controlar eventualmente as situações que estão acontecendo. O primeiro deles eu chamo de semanário, que é uma organização semanal com dia e hora que as coisas vão acontecer na sua casa, na sua vida. Então você vai montar isso não só para você, como para o seu filho também. Você vai ter os horários, eu vou mostrar ele aqui. Você pega o dia da semana e você coloca nas horas que acontecem os macro acontecimentos. Então, por exemplo, no caso do seu filho, vai ser escola, das 7h30 da manhã ao meio-dia, ele tá na escola. Depois ele almoça, às vezes ele almoça na escola, às vezes ele almoça com você, enfim. Depois ele tem que estudar, depois ele tem inglês, depois ele tem, sei lá, um esporte. Então você vai começar a montar o seu semanário pelos horários fixos que ele tem. Aula de inglês, aula de, sei lá, música, violão, tudo que é fixo. Aí, depois que você montou a parte fixa, que não depende de você, que as aulas já são marcadas, você vai ter buracos nesse semanário que você vai inserir horário de estudo, horário de leitura, horário de conversa, horário de interação com a casa. Eles muito pequenininhos, a gente já consegue pedir ajuda e eles se sentem muito importantes com isso. Então, o que acontece? Cada dia, com um semanário desse impresso e colocado no lugar visível, e eu gosto de imprimir pela sinestesia, pelo visual, né? As coisas parece que tornam mais realidade do que usar aplicativos e essas coisas. A casa começa a ter um certo ritmo, porque todo mundo está seguindo a mesma linha, todo mundo está entendendo o que está acontecendo. E nada melhor do que uma boa comunicação, se melhor ainda escrita, para saber quem faz o que e quando, certo? Então, essa é a primeira ferramenta. Se você quiser essa ferramenta, coloque aqui nos comentários eu quero, que eu te envio gratuitamente ela, ok? A segunda ferramenta que vai complementar a primeira se chama Mapa da Clareza. Então, enquanto que no semanário eu tenho macro tarefas, por exemplo, escola, aula de inglês, treino, de repente ler um livro, no Mapa da Clareza você vai ter as atividades de cada bloco macro da semana que você montou. Por quê? Porque aí você vai estar percebendo de uma forma muito transparente se você está cumprindo com o que precisa ou não para chegar aonde você quer. Vamos falar de uma forma muito simples. Eu quero ler um livro de 50 páginas e eu preciso ler 5 páginas por dia. Então eu vou lá demorar 10 dias para ler o livro, vamos supor, né? 10 vezes 5, 50, certo? Ok. Se eu não ler 5 páginas dele em um dos dias, só hoje ficou para o próximo dia. Só mais hoje ficou para o próximo dia. E a gente tende, às vezes, a confundir. O tempo ele pode condensar ou expandir na nossa cabeça, dependendo da quantidade de tarefas que a gente tá. Quem nunca ficou pensando assim, nossa, faz tanto tempo que eu não faço tal coisa, e de repente fez no dia anterior, ou de repente, foi ontem que eu não li o livro, aí você vai olhar, faz uma semana que você não abre o livro. Isso acontece. Então, para você não deixar isso acontecer, eu vou também disponibilizar o Mapa da Clareza, que na primeira coluna você escreve as atividades principais do seu dia, aquelas cruciais, aquelas que se você não fizer, você não vai chegar no objetivo que você queria. Então, no caso, a leitura dos livros, ler 5 páginas por dia. No caso de escola dos filhos, estudar as matérias, não precisa colocar cada matéria, estudar matérias, ou seja, um tempo de estudo. Fazer a lição de casa de inglês, coloca aqui. E você vai ter os dias inteiros do mês, e cada tarefa que você vai fazer, você vai pintando o quadradinho.
Nicole, mas por que pintar quadradinho e imprimir? Que coisa arcaica. Primeiro, a sinestesia do papel e o visual do papel ali pendurado, eles vão te chamar. Cada vez que você pinta o quadradinho também, é uma pequena vitória que você está celebrando. Se você termina o dia, eu passo para outro dia e olha, e o quadradinho ficou em branco, aquele quadradinho vai te incomodar de um jeito surreal que você nunca tinha prestado atenção. E uma vez que você começa a completar e começa a pintar os quadradinhos, aquilo vai dando uma sensação de que você venceu, que você se propôs e fez. A sua autoconfiança vai crescendo, o seu autopoder vai crescendo, e isso vai tornando assim uma sensação tão boa, não só para você, quanto para o seu adolescente, uma sensação, ou o seu filho menor, uma sensação de perca o controle do que a gente pode controlar, porque afinal de contas a gente não tem controle da vida, mas da nossa semana e das tarefas que a gente vai fazer, sim, a gente pode, né? Dentro de um limite. Então essa é a ideia, porque vamos dizer que no 80% do tempo você consiga fazer o que você se propôs também, e nós não somos robôs e nem alface que todo dia você vai acordar bem. De qualquer forma, você vai conseguir ter uma visão geral de tudo que você está fazendo, de como que você está conseguindo atingir ou eventualmente corrigir algum plano, alguma decisão que você fez, e mais ainda, a hora que termina o mês, que você tem muitos quadradinhos pintadinhos, você vai guardando esse mapa da clareza e ele vira troféu, e vira sua super coleção de coisas concluídas, que são pequenas celebrações, que nem muitos desses gurus falam também, dizendo que você precisa ter pequenas celebrações, e nada melhor do que isso, no visual, nos quadradinhos pintados e impressa ali para você ver no final do ano quantas coisas você já conseguiu fazer, que você é poderoso, que você consegue fazer as coisas que você fala, que você tá no caminho certo, que você tá desenvolvendo o que precisa, tá bom? Então, esse era o nosso vídeo de hoje. Eu te espero no próximo vídeo. Lembra de me seguir aqui e ativar as notificações para você saber correndo toda vez que eu posto um vídeo, tá bom?